Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos neste feriado. Na verdade, que não é feriado, acho que carnaval é ponto facultativo, mas a gente gosta de ficar em casa, feriado é ponto facultativo, e aproveitamos para estar aqui em mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, de autoconhecimento, enfim, tudo que a doutrina espírita nos oferece. Então, que bom que estamos aqui reunidos e que vamos poder vibrar juntos para, quem sabe, ajudar a equilibrar as energias que estão nos rodeando. E eu nem vou dizer que essas energias estão nos rodeando por conta do carnaval, porque seria a hipocrisia da nossa parte dizer que o carnaval é culpado de tudo que está acontecendo. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a sensualidade, o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, a falta de moral, ela acontece o tempo todo em todos os lugares. Claro que durante o carnaval a coisa fica um pouco mais explícita, mas nós devemos estar conscientes que devemos nos policiar o ano todo e não somente no carnaval. Mas a nossa parte é estar aqui vibrando e procurando nos equilibrar, e é isso que a gente vai fazer essa noite, ouvindo a palestra do nosso companheiro Juca Carletti, que vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha, baseado em uma das parábolas de Jesus. Antes de dar início, nós vamos, como sempre fazemos, falar desse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, um livro que traz muita coisa interessante, que traz muito esclarecimento, que nos auxilia, principalmente aquelas pessoas que são iniciantes, a ter maior entendimento sobre o que a doutrina espírita prega, sobre o que ela nos oferece como caminho de vida, como abertura para as modificações que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, aqueles que desejarem, podem retirar o seu exemplar gratuito ali sobre a pedra e levar para si, para os seus amigos, para quem desejar. Outro recado que nós temos é que nós vamos iniciar o curso de passe no dia 20 de março, uma segunda-feira. Esse curso tem duração de aproximadamente 6 meses. Não é um curso miojo, não é um curso instantâneo. É um curso onde a gente procura, de acordo com a nossa capacidade, transmitir aos frequentadores uma base mais sólida para que, caso ele deseje se tornar um trabalhador do passe. Então, ele vai acontecer todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, e aqueles que desejarem, basta deixar o nome com o Cristiano ou quem estiver ali na biblioteca, para que a gente tenha uma base para saber o número de pessoas que irão frequentar. Tá? Repetindo, nós vamos começar no dia 20 de março. Dito isso, vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, para que a gente possa dar início à tarefa da noite, possamos, com os corações e com a mente aberta, ouvir a palestra do nosso companheiro Juca, receber as energias com as quais a espiritualidade preparou este local para nos acolher nessa noite, para que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que possamos também conectar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, para que ela possa encontrar em nós quais são os desejos que trouxemos no nosso coração, as nossas necessidades, e para que sejamos atendidos na medida do nosso merecimento e da vontade do nosso Pai Maior. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Como a Lu já disse, o tema da noite de hoje, a casa edificada sobre a pedra, ela é uma das últimas falas de Jesus quando ele apresentou no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Por isso que ela é chamada, as bem-aventuranças, que é um dos caminhos de mais assim, como Sermão do Monte, como Sermão da Montanha, está tudo embutido ali, a parte da essência, intelecto moral que Jesus veio para nos apresentar. E quando Jesus veio, ele estava vindo já daquele período que é narrado,
os 40 dias que ele disse que ficou em meditação, em silêncio, se preparando. E quando ele decidiu retornar junto ao povo, que daí ele veio e apresentou o Sermão do Monte. E é interessante que essa parte narrada por Mateus, que fala a casa edificada sobre a rocha, ela tem 2 pontos fundamentais nela para nós, que nos chama a atenção sobre a fala de Jesus, que é narrada assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a casa caiu, vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou. Sendo assim, grande foi a sua ruína. Jesus também faz uma reflexão forte, quando ele fala nessa parte final, que ficou, quando a casa caiu e ficou a sua ruína. E isso está narrado no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 24 a 27. Só que antes de eu adentrar diretamente na parábola, eu vou falar um pouquinho de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus é a nossa referência a seguir. Isso daí está no Livro dos Espíritos. Nós sabemos, como a espiritualidade nos ensina, que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele ensina-nos com autoridade. Por que quando fala assim forte essa palavra autoridade? Porque quem tem essa autoridade para nos ensinar no nível que nós estamos, só pode ser um espírito de alta envergadura. Que Jesus também, ele é um executor da vontade do Pai, de Deus. Tudo isso que eu estou lendo aqui, são tudo narrado pelos espíritos. Que também, como que ele pode dirigir um planeta? É só tendo já adquirido todas as faculdades necessárias, tanto da área intelecto como moral. Allan Kardec, nas obras póstumas, no ensaio titulado como Aristocracia Intelecto-Moral, nos mundos superiores, a liderança é uma decorrência da evolução intelectual e moral do espírito, que desenvolve em moral e sabedoria e no amor, torna-os aptos a governar, dirigir e guiar. E por esta razão que na pergunta 625, quando Kardec questiona um exemplo, um modelo a seguir, fala de Jesus. Só que é interessante, nós já vimos assim no decorrer da nossa caminhada, quando nós falamos da pergunta 625, nós falamos assim, vida de Jesus. Mas não é só vida de Jesus. Ali tem 2 qualidades fundamentais em Jesus. É o exemplo a seguir e o guia. É o modelo e guia. É totalmente diferente o modelo a seguir e seguir um guia. Que quando nós falamos assim, vida de Jesus, segue Jesus, nós usamos esse termo. Mas, quando fala da parte, tanto da moral de Jesus, o intelecto dele, é aí que nós começamos a prestar atenção. E também quando fala do guia. O que é o guia? O guia é o que nos dirige. Por que Jesus é o nosso guia? Porque é um modelo de desenvolvimento do padrão moral e intelecto. Guia, porque já percorreu todos os degraus que ainda compete a nós a caminharmos. Olha que interessante.
Por que Jesus, a espiritualidade coloca Jesus como nosso guia? Porque, vamos fazer uma análise aqui terrena. Já calculou se nós estivéssemos numa viagem? Hoje nós vamos fazer um passeio para conhecer a floresta. Chega lá um guia lá, nós chegamos todos animados, tudo preparados, com calçado, roupa, tudo ok. Daí chega o guia e fala assim: olha pessoal, prazer, eu sou o guia e vim aqui para auxiliar vocês, eu serei o guia. Só que tem um detalhe, é a primeira vez que nós vamos adentrar a floresta. Eu fiz um curso online, eu tenho noção, e vocês vão me ajudando, e nós vamos caminhando. Nós entraríamos numa floresta assim? Óbvio que não. Como que nós adentraríamos num lugar que não conhecemos, e temos uma pessoa que acreditamos que é o guia, e chega na hora, e ele deixa escapar que não está preparado para aquilo. Aí que vem Jesus. Por que Jesus é o guia para nós? Porque ele já percorreu todos os degraus. Há pouco tempo atrás, nós estávamos aqui na quinta-feira debatendo a escala espírita. Quando nós nos colocamos a nossa posição dentro do nosso nível espiritual, nós vemos que estamos assim nos primeiros degraus. Temos ainda muito. Só que Jesus já percorreu. Então ele é o nosso guia porque ele sabe tudo já. O que teve que vir passando para chegar aonde chegou. Por isso que Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, foi isso que ele quis mostrar. Não ele, Jesus físico, mas os seus ensinamentos. Tudo que ele percorreu. Foi aí que ele disse, quando ele também completou: um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e mais. Por que ele disse isso daí? Porque ele sabe que o ponto final de todos nós aqui, sem exceção, vai ser um dia a nível de Jesus. Não a nível de Deus, a nível de Jesus. É por isso que reencarnamos sucessivamente para o nosso aprimoramento espiritual. Mas será que um dia eu chegarei? Com certeza. Mas então o planeta Terra vai ficar Jesus, eu, quem mais? Não. E ele também falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós não podemos ficar presos somente nesse planetinha pequeno aqui, que é o planeta Terra. O universo, existem bilhões de planetas. Então veja que fantástico, aonde nós vamos morar futuramente, e nada mais concreto como um guia como Jesus, por causa do seguinte: por que ele fala tudo isso? Porque ele conhece, é lá a morada dele. E ele sabe que um dia nós também chegaremos lá. Olha que fantástico quando a gente ouve isso daí, você começa a ler. Você fala: nossa, que maravilha, né? Saber que nós vamos chegar lá. Vai demorar ainda? Sim, um pouquinho, acredito eu, alguns milhões, para não dizer bilhões de anos aí. Mas estamos no caminho. Veja quanto nós já andamos. Nós já caminhamos um bom pedaço. Mas ainda do aprimoramento, estamos começando nele. O momento da nossa aprimorar, entender, para depois, como diz no início da parábola, ouvir e praticar. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que essa parábola ela é muito interessante quando nos chama essa atenção nossa. Quando Jesus disse que o homem sensato é aquele que ouve e a pratica. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali está bem explicando que essa questão de Jesus nos direcionar. É fácil, só pegar o capítulo 3 do Evangelho e dar uma lidinha lá, nós vamos compreender muito bem esse roteiro que Jesus nos colocou. Só que tem um detalhe. Só que durante a nossa caminhada, nós precisamos tomar cuidado, ainda no nosso nível de entendimento. Muitas vezes nós fazemos o quê? Muitas vezes
nós colocamos algumas referências e algumas pessoas que estão junto com nós. Vou falar dentro do movimento espírita. Veja quantas pessoas que nós não conhecemos, pessoas que já têm assim um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de conhecimento e de vivência. E nós colocamos muitas vezes como referência para nós. Ah, porque aquela pessoa é tão boa. Só que nós não podemos nos confundir. Não existe um encarnado que sirva de guia para nós. Isso é fato. É só nós analisarmos. Como eu posso usar uma pessoa de guia para mim, se ela não percorreu todos os caminhos que eu terei que percorrer? Não teria lógica, vai cair naquela história que eu falei do guia na floresta. Ah, mas aquela pessoa é tão boa, legal, podemos gostar daquela pessoa, admirar aquela pessoa, usá-la como alguma referência para nós? Sim, podemos fazer isso. Mas nós nos basearmos nela como um guia para a nossa vida, não dá. Não dá, porque ela também não deixa de ser um espírito, nós sabemos. Falar, mas tem tantas pessoas boas aí. Quando nós falamos dessa parte de referência, eu estou dizendo não somente dentro da doutrina, mas sim em todos os núcleos religiosos. Porque, queira ou não queira, tem ali um entendimento? Tem. Mas ainda falta muitas coisas para passar, para chegar num nível de intelecto moral de uma soberania. Então, serve para nós nos auxiliar, e assim também, vamos ser sinceros, somos nós para algumas pessoas. Nós vemos dentro do movimento espírita. Tem pessoa que fala assim, mas eu gosto tanto daquele palestrante, aquele palestrante, para mim, nossa, eu ouço uma palestra. Legal. Mas ele serve para um guia para nós? Não, porque o nosso guia é somente um. Jesus. Esse sim é somente o nosso guia. Podemos, como eu disse, olhar, analisá-lo, sim. Não adianta esperar de um guia, um palestrante, um dirigente, um expositor espírita. Ele é um comum. Mais para frente nós vamos ver o porquê. Porque ele é um espírito também que está nesse processo de burilamento. É um espírito que está buscando caminhar, vivenciar o que está aprendendo. Simplesmente isso. Pois nós sabemos que essa questão de referência, nós colocamos muitas vezes muitos pesos em certas pessoas na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos peso até demais. Depois o que acontece quando tem algo que não bate? Não gera um desconforto? Gera um desconforto, gera um monte de situações. Por quê? Nós acreditávamos que aquela ali era a nossa referência. Mas não é assim. Também é um irmão que está junto. Por isso que nós temos que compreender um ou outro. Essa é a nossa essência. De nós sabermos que estamos todos num processo evolutivo, de caminhada. E não vai escapar um, por mais que seja tudo que nós vemos, ouvimos, assim, muitas vezes coisas negativas, isso, aquilo, mas não deixa de ser um irmão também que está caminhada conosco. Uns um pouquinho mais, outro um pouquinho mais ainda, só que o outro menos ainda, e assim, por isso que nós estamos juntos. Já calculou se todos nós aqui fôssemos iguais? Teria lógica de nós estarmos todos juntos aqui? Não. Mas eu vou lá, eu sei minha crocodilo, a lua, uma mão, tudo. Então não adianta. Porque todo mundo ia pensar uniforme. Então o que eu estaria falando aqui, falar, mas isso daqui eu já sei, isso daqui eu também já sei. Então quer dizer, por isso que nós
temos essas diversidades entre nós, que é exatamente para isso. Como habitante do mundo celeste, Jesus é o modelo a seguir. Se a autoridade nos ensinou e vivenciou, diferente, é isso que eu falo, porque nós não podemos colocar peso em outra pessoa, diferente de quem ensina com o que está escrito. Percebeu quando eu falei no início a autoridade de Jesus? Porque Jesus, ele só falava que ele é um espírito de intelecto moral tão grande que ele tem autoridade para falar. Jesus, aonde chegava, veja as narrativas sobre ele, e ele não escreveu nada. Foram os apóstolos que escreveram. Então veja que interessante, porque ele tinha uma autoridade na fala, porque ele vivenciou todo esse trajeto. Ele já sabia tudo o que é correto fazer, o que é para nos ensinar. Diferente de nós. Nós que eu digo, analisemos como que um padre faz a missa. Não é embasado na Bíblia? O palestrante espírita traz 2 folhinhas impressas. Ou pega o Evangelho. O evangélico também não é assim. Todos nós, porque nós seguimos roteiros. Nós vamos lá, lemos, estudamos isso daqui, vem e replica. Jesus não. Jesus não falava em cima do que estava escrito. Ele falou para a humanidade deixar escrito, para a humanidade, respeitando o livre-arbítrio de cada um, para que escrevesse o que ele disse. Por isso que hoje há muita controvérsia. Mas ele falou isso, não falou aquilo, mas essa letra não era disso, isso aqui interpretava aquilo. Por quê? Ele sabia para quem estava falando. Ele sabia que ia chegar esse momento dessas trocas de ideais aí, que não ia bater. Para quê? Para que cada um busque mesmo compreender, refletir, para exercitar o que estamos aprendendo. Nós conversamos bastante, veja, em cima de Jesus, quantas coisas já saiu, quantas versões. Nem vou comentar nada, mas a gente vê aí os comentários. Por quê? Cada um quer ver de um jeito, cada um quer falar de um jeito. Agora, o que cabe a nós, da doutrina, nós trabalhamos em cima das obras básicas da doutrina. O que estou falando aqui está aqui. Quer saber da boa-aventurança? Está aqui no Evangelho. 625, quer saber de Jesus? Está aqui no Livro dos Espíritos. Então, tudo o que falamos, ela está contido aqui nas obras básicas. Então, não tem como falar que isso é certo ou errado, não é isso, não é aquilo. Desde que busquemos nas fontes confiáveis, e tem outras fontes também confiáveis. Nós sabemos que tem a Revista Espírita, tem muitos livros aí de pessoas, Chico, Divaldo, Sueli Calda Schubert, Caibar Schultz, temos assim uma infinidade, Eurípides Barçanufo. Então, quer dizer, Leon Denis, veja quantas referências temos. Mas o carro-chefe são esses 5 aqui. Esses são aqueles que nós temos que realmente estudar. Por isso que, quando a frase aqui na nossa casa é amai-vos e instruí-vos. Para quê? Para que a gente estude para cada vez compreender melhor. Compartilhar desculpa. No livro, no André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz uma coisa que é interessante lá, uma frase que diz que a virtude não é uma coisa que se fala. Virtude é uma coisa que se irradia. Se nós formos analisar, é bem verídico isso. Vejamos Chico Xavier. Chico Xavier, quem presenciou perto dele, narra isso daí. Que ele era uma pessoa que, quando nós chegávamos perto dele, nós sentimos aquela irradiação que vinha dele, a virtude que vinha dele. Porque era um homem que vivenciava o amor. Então, aquele sentimento de amor que ele somente vivenciava, não deixava escapar a sua mente em coisas
que não eram saudáveis, ele consegue manter isso daí. Não adianta, como disse, não adianta pegar aqui, vamos fazer uma palestra sobre virtudes. Olha que maravilha, é lindo, você vem, faz aqui, você fala tudo. Nós vamos buscar onde? Nas literaturas, nas coisas escritas. Chico Xavier, quantas palavras, quantas horas de conversações aquele espírito falou sem ter uma folha ao lado dele. Quantas palestras, quantos encontros, quanta hora que ele atendeu, quantos corações aflitos. Aquele homem tinha palavras de conforto. Por quê? Ele radiava a virtude. Então, em parte, mas mesmo assim, é o nosso guia? Não. Porque Chico também ainda tinha que passar por alguns degraus ainda. Então, olha que interessante que é. Mas no meio espírita, ele é uma referência para nós. Ele é. Em termos de amor, compaixão, caridade, benevolência, indulgência, ele é uma pessoa assim muito bem conceituada. Quem leu as suas obras, quem acompanhou o seu trabalho, sabe muito bem disso daí. Então vejamos que como que os Espíritos são tão bons para nós, que nos coloca pessoas boas para que vai servindo. E ele vem e fala, mas só que, cuidado que ainda também tem que caminhar. Como vocês, como nós todos aqui. Então olha que interessante que é. E também no livro Mensageiro diz, os que amam governam a terra. Por quê? Governa a vida os que amam. Porque governa aquele que ele vibra amor, ele sabe se conduzir, se colocar aonde esteja. Não precisa de outro vir para influenciar. Porque aquele que ele já aprendeu a despertar o amor, fale para mim, como que nós poderíamos chegar no Chico Xavier e falar, Chico, isso daqui que você está fazendo é errado, faça isso. Não teria lógica, porque nós não acharíamos nenhum momento isso daí para que nós fizéssemos alguma colocação com ele. Porque ele já sabia também boa parte do seu caminhar que estava. E o que caberia a nós é o quê? Ver, analisar, refletir e absorver tudo de bom. Agora que nós vamos entrar ditamente na parábola. Apesar que isso que eu narrei, essa questão de autoridade de Jesus, ela está no final, no versículo 29, narra isso daqui, a autoridade de Jesus. Mateus parou de 24 a 27, na parábola, a rocha sobre a pedra, a casa sobre a rocha, aliás. Mas no 29 narra isso daí, por isso que eu li, eu achei interessante e falei, vou também falar, porque Jesus é a nossa referência. Então caberia também uma fala para ele. Como nós dissemos que quem ama governa, é aquele que já entendeu, não foi? Quem ama não governa, que já não depende de ninguém para ficar nos auxiliando, nos orientando na nossa caminhada. Porque Jesus, quando disse, aqueles que têm ouvido que ouçam, e pratiquem as minhas palavras, foi exatamente por causa disso. Há mais de 2000 anos foi dito isso. E ainda hoje nós somos assim. Ouvimos muito, mas o nosso praticar ainda é tão pouco. Nós pensamos, nos iludimos que nós praticamos algo ainda. É muito tímido o que nós praticamos ainda. É só nós analisarmos o tempo de cada um de nós aonde colocamos mais peso. É só nós analisarmos isso daí. Onde nós estamos pondo mais peso na nossa vida hoje? Aí já dá para ver. Então, por isso que nós gostamos, quando fala aqui que muitos são ouvintes e poucos praticantes, principalmente no movimento espírita, nós temos que falar no nosso. Como eu disse, essa parábola não é para o espírita, é para a humanidade da terra, Jesus deixou. Então ela abrange todos os outros credos religiosos. Mas vamos falar de nós espíritas.
Temos que ouvir, pois é o primeiro passo. Só que ouvir bem. Ouvir bem é a maior chance de praticarmos e, melhor ainda, essa é a essência, para que a gente consiga e sempre buscar ouvir da maior autoridade. Quem que é a nossa maior autoridade, que eu falei agora há pouco? Não é Jesus? Muitas vezes nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, nós ficamos batendo cabeça, conversamos com A, B, C, D, com todo mundo. Mas temos aqui o que o Mestre deixou para nós e nós não vamos ouvir o que ele disse. Daí nós chegamos em determinados momentos que o que acontece? A gente quer, principalmente quando nós temos um amigo, porque a gente quer ir lá falar com um amigo, fala, olha, eu estou passando um momento tão difícil, você me conhece, eu sou uma pessoa tão boa. Daí para que o amigo fala, não, verdade, você é bom mesmo, você é uma referência de pessoa. Por isso que nós buscamos essas pessoas. Só que quando nós buscamos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é diferente. Se temos algo, questão de perdão, o que ele fala para nós? Vá lá, perdoe, reconcilia com o teu irmão enquanto está a caminho. O amigo fala, não, deixa ele assim mesmo, ele também falou isso aqui para mim também. Deixa quieto, vamos passar. Nós fazemos porque os amigos são melhores conselheiros, não é? Porque nós evitamos muitas vezes nossos pais, quando estavam conosco para buscar informações com eles. Porque nossos pais geralmente eram mais duros. Então, para nós que estamos nesse processo de progressão, nada melhor nós buscarmos quem de referência? Jesus. E como fala que realmente nós somos muitos ouvintes e poucos praticantes, pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Se nós fizermos algo para o nosso aprimoramento, é válido? Sim, com certeza. Olha que resposta legal. Só que depois os Espíritos completam. Só que a maioria de vós não tem vontade. Então está respondido aqui. Por isso que Jesus falou, todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras, e veja que Jesus, quando ele fala isso daqui, é até bonito a gente ver, ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas, aí Jesus, é raro o momento que nós encontramos nas literaturas, que Jesus coloca ele como a referência. Que ele fala, as minhas palavras. Aí ele chama para ele, quer dizer, mostrando, sou eu que estou dizendo. Todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras. Então, olha que fantástico, porque ele podia dizer, todos aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, mas não, ele coloca, porque ele está falando, eu estou aqui, você vai precisar de mim como referência. Então, por isso que ele já coloca, como fala, que a importância da gente ler mesmo o Evangelho, não dá para nós fazermos uma leitura rápida. Porque tem hora que já lemos tantas vezes e depois tem uma palavra-chave e nós não prestamos atenção. Como eu disse, a questão de Jesus lá, modelo a seguir. É Jesus, mas é modelo e guia. Vê como é diferente? E a respostinha é curta, né? E às vezes aquele negócio a gente olha ali, modelo e guia é a mesma coisa. E não é, são diferentes, né? Como nós comentamos. Então, por isso a importância de selecionarmos o que ouvimos, o que estamos praticando. Uma construção é sobre a rocha ou sobre a areia? Que essa parábola, que quando fala de construir a casa sobre a rocha, o que seria a casa? A casa seria os ensinamentos de Jesus. Como que nós estamos levando esses ensinamentos? Eles estão sólidos, firmes? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Quem daqui que nunca passou por aperto? De vários gêneros.
Todos nós passamos, muitas vezes estamos passando e vamos passar. Por quê? Somos espíritos ainda em processo de aprendizado. Nós ainda temos que passar por muitas dificuldades. Muitas vezes um desencarne prematuro, muitas vezes uma enfermidade, perde um emprego, e tem N situações, uma desavença na família. Então veja quantas situações nos envolvem. Temos que passar por isso? Sim, temos que passar, porque faz parte disso. E é aí que nós temos que pegar onde nós estamos construindo a nossa casa. Porque se nós estamos fincados sobre a rocha, aquela casa é firme. Pode vir as diversidades que vierem. Vamos nos balançar, nos deixar? Sim. Porque nós vemos muito, principalmente dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita é assim. Nós começamos a frequentar a casa espírita. Quantas pessoas nós não vimos lá do tempo que nós ficamos na casa de Deus? Eles saem muito bem também, lá na Casa do Caminho. As pessoas chegam. Tem um momento difícil na vida? Tem. O que nós fazemos? Primeira coisa. Quer saber? Eu não vou mais na casa espírita. Eu não vou mais na casa espírita. Ô louco. Eu estou lá e a coisa está dando errado para mim. E o que nós pensamos? Que nós somos merecedores. Não adianta estar aqui com a ideia de querer falar, mas eu estou aqui, então nada de mal vem para mim. Pelo contrário, se nós estamos aqui é para aprender a lidar com as situações diversas que chegam até nós. Essa é a essência da doutrina, por isso que fala a filosofia espírita. A nossa filosofia é essa. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos, todos já passamos, vamos ainda percorrer. E aquilo que eu sempre falo, tem hora para Rose, cuidado, quando a coisa estiver boa, vem o tranco. E vem. Eu, quando estava preparando essa palestra, eu tomei 2 trancos duros seguidos. Num dia, no outro dia, outro. Falei, por que você está fazendo a palestra? A casa sobre a rocha. Está na areia ou está na rocha? É meu. Eu tenho que passar. Então, cabe a mim. Então, quer dizer, eu vou chegar e falar, quer saber, Lu, cancela lá minha palestra, eu não vou mais porque eu estava aqui. Então, só ia o quê? Além de ler como os espíritos, além só de fazer a leitura, e não vai vivenciar? Não, pelo contrário, nós temos que vivenciar. Se eu tenho algum problema, o problema é meu. Mas o meu compromisso com a doutrina é outro. Se eu estou falando de edificar a casa sobre a rocha, é nesse momento que eu tenho que provar que eu estou edificando os ensinamentos do Cristo numa coisa forte. Vai vir os momentos, como narra aqui, vai vir as chuvas, o vento, vai bater, vai cair? Não vai cair. Porque nós temos propósito. Nós estamos fundada a nossa casa sobre rocha. Não está fundada sobre areia. Se tiver sobre areia, com certeza, como eu disse, nós chegaremos aqui, nós vamos ver que as coisas não estão boas, quer saber, vamos deixando tudo, vou parar de ir na casa espírita, não vou mais na igreja, não vou mais no templo evangélico, não vou mais em lugar nenhum. Mas então, cadê aquela construção? Estava onde? Na areia. Veio um vento, uma enxurrada, nós não vimos estrago que veio uma enxurrada esses final de semana aí? E daí acontece que a nossa casa é assim. Então é aí que Jesus chama a atenção para ouvir e praticar. Porque quando nós praticamos, nós sabemos como funciona. Não é mais fácil uma hora, quando uma pessoa vem até nós, fazer um questionamento, falar, estou passando por uma problemática. Sobre isso. Se nós tivermos passado por uma problemática semelhante, não é mais fácil a gente orientar a pessoa? Por quê? Nós vivenciamos. Agora chega numa coisa que nós nunca passamos, a gente vai buscar, principalmente aí quem faz atendimento fraterno. A Lu faz atendimento fraterno. Chegar com uma coisa que ela nunca se deparou com aquilo. Ela passa aperto. Eu sei disso, nós já conversamos sobre isso. Não é verdade?
Por quê? Você vai ter que buscar com a turma, falar, me oriente, me ajude, porque eu estou limitado aqui. Mas, quando a gente já passou por isso, você fala, calma, espera aí, vamos respirar, tranquilo. Você passou por isso? Olha, o melhor caminho é isso, buscar fazer isso, e depois você completa. Sabe por quê? Porque eu também passei por isso. Não é verdade? Nada melhor que quem passou. Então, por que Jesus, como é nosso maior modelo e guia? Porque ele já percorreu tudo isso daí. Ele já fez tudo, esse aprendizado dele, ele já sabe como lidar. Então, para ele, não é novidade qualquer diversidade. Ele entende todos esses fenômenos da natureza, tudo que envolve, não nós somente, mas o que envolve o planeta. Ele sabe o porquê de cada coisa. Ele entende a questão da guerra. Para nós se perguntar, mas por que a guerra? Porque as pessoas são maldosas, são isso, aquilo, egoístas, nós falamos isso. Vai falar com Jesus. Ele vai falar que não, é outra coisa. Ele já tem um entendimento, ano-luz diferente de nós. Porque ele sabe, ele vivenciou, ele já passou por tudo isso. Essas pandemias. Então, vê como que é diferente. E nós ainda, lógico, encarnados, vamos buscar os nossos pontos de ajuda. Muitas vezes um psicólogo, um psiquiatra, um atendimento fraterno, um amigo no trabalho, conversar, trocar ideia. Nós vamos buscar esses pontos aí, nós necessitamos também disso. Isso também é válido. Mas, referência de guia na nossa vida, não essa encarnada, estou dizendo nossa vida espiritual, somente Jesus. Todos os seres vivos têm que se alimentar. Assim é a nossa mente. Só permanece viva com o que alimentamos. Se alimentarmos gentileza, gratidão, carinho, bondade e amor, ela estará sempre nutrida de bons pensamentos. Agora, se for ao contrário, se alimentarmos ela com egoísmo, orgulho, ausência de perdão, o que vai acontecer com a nossa mente? Vai ficar uma mente enferma, uma mente doente. Tem todo mundo, eu não vou repetir aqui, mas todo mundo já viu aquela historinha lá do índio, né? Que ele diz que ele tem 2 lobos dentro dele, né? E diz, mas um é bom e o outro é agressivo. Daí fala, mas como você vai fazer para cuidar desses 2? Ele fala, só vai sobreviver um, aquele que o alimentar. E é isso a nossa vida. Como que nós vamos nos sustentar sobre a rocha? É no que nós criarmos. Ou vai na rocha, ou vai na areia. É nós que vamos ditar o que nós vamos alimentar na nossa vida. Nós sabemos que os ensinamentos estão aí. Agora, cabe cada um de nós fazermos. Por isso que existe dentro da doutrina a questão do livre-arbítrio. No livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz também, André Luiz cita uma coisa interessante, que ele chama de metossíntese, que é no ser humano, é um pensamento, um processo de alimentação no ser humano. Como tem na planta a fotossíntese, que é o processo que gira nela para ela despertar para se nutrir, e a quimiossíntese nos animais. É a mesma coisa. O instinto que move os animais, a quimiossíntese envolve ele. A fotossíntese é a planta. E o André Luiz chama de metossíntese de nós seres humanos que geramos. Nós já paramos para pensar quantas coisas nós processamos por dia, quantos pensamentos por dia a nossa mente nós geramos? Veja para arquivar tudo isso daqui, para separar e distribuir dentro da nossa matéria. Quantos sentimentos nós rodamos por dia? Pode ver.
Tem hora que nós não ouvimos falar, mas eu tenho dificuldade de fazer prece. Chega de noite, eu sento ali, vou fazer minha prece, está fazendo a prece, daqui a pouco eu falo, nossa, amanhã cedo também vou ter que levantar, vou ter que pegar, levar. Fala, pô, Carmo, estava fazendo prece, olha onde foi meu pensamento. Vê como escapa fácil? Porque nossa mente não é disciplinada ainda para isso. Nós não temos aquela maturidade de trabalhar aquela disciplina na mente. Estamos aprendendo, a doutrina nos ensina isso daí, como devemos fazer. A importância de nós tirarmos o tempo nosso, a importância de nós termos aquele momento reservado nosso. Que esse é um dos grandes momentos que a gente consegue fazer as nossas reflexões. Que a gente consegue refletir um pouco mais. Pode ver, estamos conversando, principalmente quando tem o bendito do nosso lado, né? Celular. Você está ali, até no pensamento bom ali, deixa eu ver, já foi o pensamento, escapou. Você está até procurando fazer uma leitura num livro, você está ali, legal, falando coisa interessante, o celular toca. Outro dia eu vi uma foto, achei interessante, um telefone com fio, né? Falou, olha que interessante, antigamente o telefone tinha fio e não nos prendia. Hoje, que não existe fio nele, ele nos prende. E é verdade. Quantas vezes nós estamos presos diariamente pelo celular? Mas é uma ferramenta de trabalho, é bom, é necessário, sim. Mas nós ficamos ali preso naquilo. E o que acontece? Onde vai a nossa mente? Porque hoje, quando vai num Google ali, é uma enxurrada de coisas, né? Boas, bem pouco, é a porção nossa de ouvintes, de praticantes dos ensinamentos de Jesus. Como disse, muito de vós ouvem. Ouvimos, mas o que pratica são pouco. Porque são situações que nós temos à nossa mão no nosso dia a dia, que nos faz que nós não tenhamos uma disciplina para aproveitar aquilo. Nós deixamos escapar muitas coisas fáceis. Então, por isso, essa dificuldade de alimentação, como diz o André Luiz aqui, na metossíntese, que é alimentar o nosso pensamento. Porque nós estamos tão acostumados com coisas negativas que só nos encharca. Eu vi outro dia um vídeo aí de um acidente que aconteceu com uma pessoa conhecida aí da televisão. As outras pessoas filmando e dando risada. Agora esse daí está enrolado, porque bateu num cagão desse aqui. E eu pulava no meio da rua e falei, meu Deus do céu, que... É um momento de alegria, não é daquele? Cadê o nosso sentimento de compaixão? A pessoa que tinha dinheiro, tinha um carrão chique, saiu e ficou bravo, lógico. Mas não tinha necessidade, ele tinha, eu outro com uma Kombi, bateu no carro dele. Então veja como são, e a turma ali vibrando, felizes daquele acontecimento. Então, falei, vê como que são as coisas? A gente vê e fala, num lugar, numa hora dessa, é difícil, para todos. Mas ainda o que? Isso nos motiva. Então, e aí vai indo. Hoje o que os espíritos nos dizem? Não fala que estamos numa crosta terrestre aqui, um nível pesado de pensamento? A Lu falou agora na abertura, a questão, pensamento de carnaval, tudo. É legal, é gostoso, tem direito? Tem, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas temos essa mesma empolgação para uma casa espírita? Temos essa mesma empolgação para buscarmos o ensinamento do Cristo? Não, né? Por quê? Veja onde nós colocamos os pesos nas coisas da nossa vida. Para nós fazermos festa, podemos, legal, mas nós não damos o mesmo peso para o lado divino. Nós deixamos que o lado divino fale, mas depois a gente vai aceitando, nós vamos dando um jeito e nós vamos caminhando. E aí, nós esquecemos de uma coisa, tudo que nós estamos praticando, nós estamos fazendo uma construção. Agora, se ela vai sustentar, o tempo vai mostrar para cada um de nós.
Para quem já leu e ouviu o Sermão do Monte, o André Luiz fala, e o Emmanuel também fala isso daqui. Eles chamam a atenção, que é legal que fala assim, que para quem leu o Sermão do Monte, é rapidinho para ler, não dá 10 minutos, ler lá todo. Já é o suficiente para mais de 1 milênio de encarnado. Só para quem deu uma lida lá, você lê ele por 5 minutos, já tem material ali suficiente para diversas e diversas encarnações nossas. Olha que fantástico. E Gandhi fala a mesma coisa. Se todas as literaturas religiosas do planeta sumissem e ficasse o Pai Nosso, que foi elaborado ali no Sermão do Monte, já era suficiente para a humanidade. Então veja quantas coisas, quantas vezes rezamos, fazemos as nossas preces com todo esse material em nossa mão, mas nós fazemos tão mecânico que nem percebemos. Quantas informações estão contidas ali? Né? Como eu disse, o livro dos Espíritos é fantástico. A gente lê, vai estudar, pega uma aí. Olha, semana passada, uma pergunta sobre reencarnação. Foi 1h30 nós sentados aqui, falando sobre reencarnação. Veja que fantástico que é. Por quê? É o que nós vivemos. Nós sabemos a veracidade da reencarnação, não tem como nós negarmos. Então por quê? Se eu sei que é um processo constante na minha vida, por que eu não vou procurar saber aquilo? Quando nós decidimos buscar uma profissão na nossa vida, nós não buscamos quanto mais informação daquele conteúdo? Por quê? Não é para nós sermos um profissional bom naquela área? E por que quando nós falamos da reencarnação, muitas vezes nós não buscamos todo o ensinamento que tem? Nós nos preocupamos em estudar a reencarnação. E quantas delas já passamos por ela? Quantas encarnações já percorremos na nossa caminhada? E por isso que a questão de entendimento nosso é difícil ainda. Por isso que quando fala de reencarnação, quantas casas já construímos? Com certeza, na nossa caminhada espiritual, nós já construímos muitas casas. Mas dá para ver que construímos muitas na areia. Nós optamos lá na beira-mar, perto da praia, construímos nossa casinha lá. Depois veio o vento, tudo aí, e derrubou. Porque a casa, quando ela está solidificada, essa não cai. Pode ver que já aprendemos na nossa vida, e chega o momento a gente supera melhor. Veja quantas coisas, depois que nós adentramos, fazer parte da doutrina, estudar, veja quantas coisas é diferente na nossa vida. Quantas coisas que nós fazíamos que hoje já não fazemos mais. Quantas coisas que nós pensávamos, mas chega hoje você breca, fala, não vou fazer isso. Por quê? É o aprendizado nosso. E é isso que é o processo evolutivo. É isso que nós estamos aqui para fazer. Só que, como diz os Espíritos, falta-nos vontade de buscar mais. Mas é isso que é importante na nossa vida. É buscar fazer o que nós já entendemos que fala, não, isso daqui é bom. Quando buscamos fazer algo bom, nós estamos mandando aonde? Na nossa mente. Estamos pensando em algo bom. Então nós estamos alimentando a nossa mente de coisas boas. Chegar um momento de tivermos que ter uma conversa, de tomarmos uma decisão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, com certeza as decisões serão melhores. Porque a mente já está mais sadia. A mente já está mais saudável. Então, por isso, a importância de buscarmos sempre
esse objetivo nosso, que é, muitas vezes nós achamos difícil, mas não é difícil. Falta exercitar. É isso. Quando nós queremos ganhar músculos aqui, a gente vai na academia, a gente não busca quanto mais para ganhar forma física, quanto mais exercitar. Assim é a mesma coisa nós. Quanto mais exercitarmos algo bom, palavras boas e principalmente ações praticar, essas estamos construindo edificando a nossa casa sobre a rocha. Nossa edificação será sempre nas práticas realizadas e não no que ouvimos. Práticas são alicerçadas sobre a rocha, as práticas boas. E aí, independente do clima que estiver, estaremos sempre fortes na nossa caminhada, independente da chuva, do vento. Pode vir, pode bater, mas não abalará, não vai cair. Porque se cai, como eu disse no início da leitura, como diz aqui, sendo grande a sua ruína. Veja quantas vezes as nossas construções mal feitas nos deixou grandes ruínas para nós. E para finalizar, uma frase que tinha na outra parábola, mas eu acho essa frase, achei ela muito interessante e cabe nessa daqui também. Vivamos o Evangelho o tempo todo. Se necessário, usemos palavra. Era esse o ensinamento da noite. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva. Agradecer sempre a oportunidade que temos de estar aqui aprendendo, não só na palestra, mas no nosso dia a dia aqui na casa. E que todos nós aqui presentes, até os irmãos desencarnados, que também com certeza estão aqui, possa absorver um pouquinho e que nós consigamos cada vez mais alicerçar a nossa casa sobre a pedra. Que assim seja. Então, finalizando o trabalho da noite, da parte da palestra, daqui a pouco vamos iniciar os passes, mantendo os nossos pensamentos elevados, com sentimento de amor, de carinho, de gratidão, agradecendo a Deus, esse Pai de amor, infinita misericórdia, que nos concedeu o dom da vida, esse Pai que compreende nós desde a criação, e com certeza compreenderá muitas vezes ainda nos nossos momentos de falha, de fracasso, mas temos a certeza que estamos no caminho certo. Agradecer ao Pai por conceder Jesus como nosso modelo e guia, esse mestre, amigo, esse irmão, que nos deixou um grande ensinamento a seguir. E que cada dia realmente da nossa vida, mesmo nos momentos bons aos momentos difíceis, lembremos sempre o que ele nos ensinou. Esse mestre de amor, de carinho, que serve para nós a seguir como um caminho e que também possamos ser também um auxílio para aqueles irmãos que caminham junto. Que possamos cada vez mais juntos nos bons pensamentos, nas boas palavras e principalmente nas práticas, como ensinou Jesus, caminhar cada vez mais sólidos, independente de cada situação da nossa vida. Pois sabemos que jamais estamos desamparados e é nesse momento que tem uma grande oportunidade de aprendizado, de reflexão e de fortalecimento espiritual. Agradecer também esses abnegados amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos mentores, a equipe bendita que coordena essa casa, que sempre com muito amor, com muito carinho nos acolhe aqui. Que a cada oportunidade de estarmos aqui nessa casa, possamos vir sempre com uma boa vontade, com um bom sentimento em busca de aprendizado, saciar a nossa fome dos ensinamentos divinos, para que toda essa nutrição nos fortaleça na nossa caminhada. E por fim, lembremos dos nossos irmãos, os nossos entes queridos, familiares, que nesse momento
possa chegar a todos eles o nosso sentimento de amor, de carinho, por tudo que passamos juntos. Mesmo os nossos entes queridos que já não fazem parte mais conosco aqui na terra, mas sabemos da sua imortalidade espiritual. Mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado, que esse amparo divino nos envolva, nos acompanhe pelo decorrer dessa semana. E que semana que vem possamos estar aqui novamente com esse mesmo propósito, através dos vossos ensinamentos, buscar esse infinito aprendizado. Que assim seja.